Agora nós não estamos mais diante de um levante. Com as primeiras ações do Líbano contra a entidade. Na verdade, a partir do momento que a entidade invadiu, como é que o pessoal da imprensa gosta de falar? Nações soberanas, né? Nações soberanas. Israel, num prazo de 24 horas, atacou o Líbano, uma nação soberana, a Síria, uma nação soberana, o Egito, uma nação soberana, e a mídia continua insistindo que o agressor são os palestinos. Cara, é tanto cinismo, é tanta hipocrisia, mas deixando isso de lado. Agora, oficialmente, é uma guerra. Não sei como a história vai chamar ela no futuro, mas agora é uma guerra. Outra guerra, né? Ou pelo menos, na minha humilde opinião, outro teatro de operações. Porque a da Ucrânia continua. É outro teatro de operações da mesma guerra. E é sobre isso. Certo? É sobre isso. Porque quando a gente vai fazer um prognóstico, a gente precisa de um bom diagnóstico. Nesse sentido, a geopolítica tem algo de medicina. Porque a gente tem que primeiro compreender o que está acontecendo com clareza. Para somente a partir disso nós conseguirmos estabelecer o que pode acontecer com razoável eficiência, né? Antecipação. Bom, o que está acontecendo? O Ocidente, os Estados Unidos, né? Nós já falamos isso várias vezes, já explicamos isso, mas é sempre bom falar a cada vídeo novo, porque por mais que a plataforma não me dê visibilidade, pelo contrário, sempre existe a chance de alguém estar vendo um vídeo meu pela primeira vez. Então a gente tem que respeitar cada pessoa que nos vê e que nos ouve. Seguinte. O Ocidente é a versão civilizacional do sistema capitalista. Certo? O capitalismo é o sistema de produção surgido na Inglaterra. Certo? A partir de duas criações, todas por britânicos. É impressionante como eles têm sido eficientes em transmitir a culpa para os outros. Ah, foram os judeus. Não, não foram os judeus. Foram os britânicos, os ingleses em particular. Os ingleses criam o Estado Nacional e os ingleses criam o capitalismo. O primeiro Estado Nacional foi a Inglaterra. Certo? O primeiro Estado Nacional foi a Inglaterra. Depois veio a França, veio Portugal, veio a Suíça. Mas o primeiro Estado Nacional foi a Inglaterra. E o capitalismo também surge na Inglaterra. Só que de início era só isso. Um sistema de organização política, Estado Nacional. É importante ter isso claro. Estado Nacional é um sistema de organização política. Perfeito? Então, um sistema de organização política, o Estado Nacional. Um sistema de produção, né, um modo de produção econômica, o capitalismo. O que eles ainda não tinham era uma civilização. Ainda era um pedaço, né, um experimento dentro do mundo até então feudal da Europa. A civilização ocidental surge em 1415, quando Portugal toma a cidade de Ceuta, na África. Perfeito? A civilização ocidental é isso: tomar, roubar, certo? Escravizar, dominar. Para a gente compreender isso com clareza, se você me permite, vamos fazer uma leitura histórica, certo? De tudo o que aconteceu. Porque a primeira coisa a deixar claro é que os judeus não têm relação com isso. Existem muitas teorias que dão o jeito de colocar judeus como responsáveis por tudo isso. Não.
Foram, na verdade, vejam só, vikings, porque a coisa toda começa quando um neto de vikings, Guilherme o Bastardo, vikings dano-noruegueses que ocuparam uma região do litoral norte da França, que passaram a chamar Normandia, certo? Normandia. Ele teve uma ideia genial, que foi transportar o máximo de cavalos que ele conseguisse através do Canal da Mancha, e a partir daí, com a cavalaria, enfrentar os anglo-saxões originais. Perfeito? Essa foi a ideia dele. Foi uma ideia inteligente porque os ingleses, os galeses e tal, eram... Os escoceses não, os escoceses lutavam com espadas. Mas os ingleses e galeses lutavam sobretudo com arco e flecha. Eram arqueiros. E o arco e flecha é uma estratégia ruim de ataque. A não ser que você esteja montado, como os mongóis fizeram, os tártaros fizeram. Mas para defesa, o arco e flecha, considerando a tecnologia da época, era praticamente inexpugnável. É muito difícil você derrotar um exército de arqueiros. Correto? Mas aí, Guilherme o Bastardo teve uma ideia genial. Vou lutar com cavalaria, porque a cavalaria consegue vencer a arquearia. Certo? Se você entende de estratégia militar, se você gosta do tema, com certeza você já deve ter visto isso. A infantaria não derrota um exército de arqueiros, mas a cavalaria derrota. Perfeito? Então, Guilherme Bastardo sabia disso, né? E conseguiu 10 mil cavalos, conseguiu atravessar 10 mil cavalos para o outro lado do Canal da Mancha e conquistou a Inglaterra de maneira definitiva na Batalha de Hastings, em 1066. Por que isso é relevante? Primeiro, a quantidade de vídeos, de filmes, de séries que tenta romantizar os vikings é uma coisa impressionante. E textos que tentam passar a pano, né? Na verdade, os vikings eram principalmente agricultores. Não. Eles eram ladrões, certo? Eles eram ladrões. Essencialmente, eles eram ladrões. Os vikings, por excelência, eram ladrões. Eles saqueavam, eles escravizavam, eles roubavam, eles pilhavam. Então, os vikings eram essencialmente ladrões. Ladrões de olhinhos azuis. Os primeiros vikings, na verdade, nem eram tão louros, não. Nós estamos falando de milhares de anos atrás. Essas pessoas não eram vikings. Essas pessoas eram ancestrais de noruegueses, de dinamarqueses, de suecos, mas não eram vikings. Viking eram os ladrões, certo? Então, Guilherme Bastardo, junto com seus barões ladrões, invade a Inglaterra numa estratégia bem sucedida. Ele virtualmente destrói a elite anglo-saxã, certo? A heptarquia, os 7 reinos anglo-saxões, toda a estrutura feudal inglesa. Com raríssimas exceções, pouquíssimos nobres restaram, foram substituídos pelos barões ladrões que ele levou. Nesse processo, como ele era um invasor de um ladrão, levando consigo invasores, os barões ladrões, eles tiveram que fazer um novo estatuto jurídico, porque evidentemente eles não podiam seguir as regras, porque eles eram ladrões, né? As regras não previam roubo, que era o que eles praticavam. Como as regras não previam roubo, e eles estavam efetivamente roubando, o que eles fizeram? Legalizaram o roubo. Legalizaram o roubo que eles cometeram. E para facilitar, o feudalismo era um sistema descentralizado. Não sei quem foi o professor ou professora de sociologia de vocês, mas o feudalismo, em essência, é o quê? É um modo de produção politicamente descentralizado, certo? Em que há obrigações recíprocas, mas desiguais, em uma sociedade estamentária e autossuficiente. Então, essas são as características do feudalismo. Perfeito?
As características do feudalismo, pensando economicamente, são exatamente essas. Isto posto, vamos entender o que Guilherme o Bastardo e seus barões ladrões, fundadores da Inglaterra, fizeram. É óbvio que eles não podiam simplesmente manter o status, porque eles eram ladrões, certo? Então eles tiveram que legalizar. E aí o que eles fizeram? Roubaram, né, propriedades de quase todos os antigos nobres. E a terra, que era um direito, a terra no período feudal não era uma propriedade, ela não era alienável. Perfeito? No período feudal ela não era alienável, ela era um direito. Então você a ganhava, ou você herdava esse direito. Valia tanto para os senhores feudais, quanto para os servos, para os camponeses. Então, evidentemente, ele não podia fazer isso, porque ele não havia ganhado, ele roubou, um ladrão. Nesse sentido, ele cria um Estado, pela primeira vez, né, centralizado nele próprio, que ele não ia roubar e entregar para os outros. Ladrões não fazem isso. Foi nessa circunstância que surge o Estado Nacional. E ele, aos poucos, e os descendentes dele, aos poucos, vão abolindo as instituições feudais. Perfeito? E aí, na Inglaterra, pela primeira vez, o feudalismo começa a ser substituído pelo capitalismo, que é um sistema de roubo, né? É um sistema de roubo. Eles roubaram as propriedades públicas através dos enclosures. Os enclosures foram isso. Isso permaneceu até Henrique VIII, quando, no fim, todas as propriedades públicas foram devidamente roubadas. Então, foi um processo do século XI até o século XVI. Processo de 500 anos de transição do feudalismo para o capitalismo. Mas era uma consequência natural que ladrões criassem um sistema baseado no roubo. A gente tem que ter isso muito claro, porque senão a gente vai fazer igual os antissemitas, começar a culpar os judeus pelo que os ingleses fizeram, certo? Foram os ingleses. Tem isso muito claro. A lógica deles era a seguinte. Perdão interromper, mas eu acho tão lindo quando as pessoas plantam. E aqui visivelmente eles plantaram alguma coisa. Não sei se foi milho, não sei se foi mandioca, mas alguma coisa aqui eles plantaram. As chuvas começaram, isso quer dizer que eu também vou começar a plantar o pedacinho de terra que eu tenho de frente de casa. Ó, isso aqui eu reconheço as plantas. Isso aqui é girassol. Mas voltamos. A lógica do capitalismo é a mais-valia. O que é a mais-valia? O trabalho não pago. Gente, quando você pega alguma coisa para si não pago, o que você está fazendo? Na minha terra isso se chama roubar. Então, o trabalho não pago é um nome bonitinho para você descrever o trabalho roubado. A sociedade capitalista é a que mais trabalha na história da humanidade. Nem os escravistas romanos, os senhores feudais, eles trabalhavam metade do que você trabalha hoje em dia. Os indígenas ainda menos, certo? Mas o capitalismo é a sociedade, a história humana onde mais se trabalhou. Por quê? Porque o lucro dos capitalistas está no trabalho que eles roubam. Então, quanto mais as pessoas trabalham, mais o capitalista pode roubar do trabalhador. A essência do capitalismo é essa, gente. Perfeito? Essa é a essência do capitalismo. E não outra. É isso que nós até falamos num vídeo, é isso que eles buscam escamotear. Você vê, o fundamentalismo foi criado pelo capitalismo, certo? O sionismo nasce como evangélico para justificar o antissemitismo deles, né? Vamos mandar os judeus tudo para aquela areia, né? Para aquele deserto, e nos livrar deles aqui na Europa. Então foi criado pelos evangélicos, chamado restauracionismo, originalmente, depois foi encampado por alguns liberais direitistas judeus, e aí com o nome de sionismo, mas é a mesma coisa. Então é um extremismo religioso. Os próprios neopentecostais, que é uma essência negadora do que é Cristo,
do que são os evangelhos, porque a teologia da prosperidade nega os evangelhos do começo ao fim. E os neopentecostais, eles evitam falar da graça para focar na lei, como se eles fossem judeus. Então, o neopentecostalismo não é cristianismo. É um criptojudaísmo, não é cristianismo. Cristianismo é a doutrina criada por Cristo. Ame ao próximo como a você mesmo, perdoe e não julgue. Essa é a essência do cristianismo. Fora disso, não é cristianismo. Então nós estamos falando de um criptojudaísmo criado pelos neopentecostais, uma invenção dos Estados Unidos do começo do século XX. Então é um extremismo religioso também. Então já temos o extremismo judeu, o extremismo evangélico, né? Supostamente cristão. E tem o extremismo muçulmano, que foi também criado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, para impedir que os árabes se unissem. Seja em torno da própria etnia, o ser árabe, seja em torno de um projeto socialista. Os partidos Baath, eles exatamente partidos nacionalistas árabes de inspiração socialista. Então, para combater isso, eles criam o extremismo islâmico. O Talibã surge originalmente como guerreiros mujahedines, patrocinados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. A Al-Qaeda surge nas prisões sunitas do Iraque, patrocinadas pelos Estados Unidos, com o apoio da Arábia Saudita. Como o Talibã também, a Arábia Saudita era aliado deles. O Estado Islâmico surge no Iraque, também em prisões sunitas, patrocinados pelos Estados Unidos e pelo Serviço de Segurança de Israel, da Arábia Saudita e do Reino Unido. O Boko Haram, outro extremismo islâmico financiado pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita, surge no norte da África, mais ou menos no mesmo sentido. Então eles são os pais do extremismo religioso. Por que o extremismo religioso? Porque o extremismo religioso é sempre de direita, sempre de direita. Exatamente porque ele não contesta as causas, digamos, terrenas. Espera aí, só um momento, gente. Estamos vendo aqui esses deliciosos jubebas e a explicação política pode esperar. A jubeba não. Pronto. Ainda sobraram muitos que a gente não vai pegar mais do que a gente vai comer, né? Continuando. Então, o extremismo religioso é sempre de direita porque ele foi criado para ser de direita. Enquanto a pessoa está praticando aquela interpretação fundamentalista e literal do escrito sagrado, seja ele a Torá, seja ele a Bíblia, seja ele o Alcorão, e está buscando explicações no céu, ele não está buscando explicação na terra. Enquanto você está preocupado em dizer que católicos, muçulmanos e judeus são errados, só você crente é correto, enquanto você está dizendo que evangélicos, muçulmanos e judeus são errados e só você católico é correto, quando você está preocupado em dizer que qualquer não muçulmano é um infiel que deve morrer, ou que você é o povo escolhido e os outros povos são os não escolhidos, quando você está divulgando essas bobagens e acreditando nelas, você não está preocupado com os problemas do mundo causados pelo capitalismo. Então você se afasta da luta de classes. A mesma coisa vale para o identitarismo, certo? O wokeísmo. As letrinhas que dividem, que cindem, que criam ódio, LGBTQIANP+, o colorismo, né? Ah, eu sou preto, mas qual que é o seu DNA preto? Qual que é a sua origem ancestral preta? Quão preto você é? Você tem lugar de fala? E essas bobagens criadas para assustar adolescentes histéricas, certo? Então, o wokeismo todo também é outra forma liberal de você afastar as pessoas da luta de classes. Assim como o fundamentalismo religioso. O wokeismo engloba o racialismo e o identitarismo. São todas faces do wokeismo. E aí, quando você fala em wokeismo, nossa, Leida, mas isso é um discurso da extrema-direita. Para você ver, né? Se você critica um wokeísta, mas seu discurso é de extrema-direita. Não fala que seu discurso é verdadeiro, não. Isso não entra no método, porque a extrema-direita adota esse discurso. Eles foram muito inteligentes.
Porque aí você não tem como discutir com eles, você não tem como denunciá-los. Porque se você denuncia, seu discurso é de extrema direita. Ou então, digamos, a pessoa é um wokista preto. Como aquela mulher lá, famosinha, né, que ganha uma grana preta, lascada, fazendo propaganda de bolsa de marca, fazendo propaganda de bebida, enquanto vendendo livros para adolescentes histéricas, né? Falando de lugar de fala, falando de apropriação cultural e desviando as pessoas da luta de classe. Aí se você fala dela, você fala de qualquer pessoa da mesma laia, você é um racista. Se você denuncia as bobagens do wokismo coloride, você é homofóbico, você é misógino, você é transfóbico. É fácil, é o ad hominem. Criticou, você é criticado como racista, como machista, como transfóbico, como misógino. Né? O que eles quiserem. Você não tem por onde agir, não tem por onde pegar. Certo? Não tem. Você vai ser criticado e vai ser cancelado, que é outra estratégia muito boa. Façam com que as pessoas nem queiram te ouvir. É para isso que serve o cancelamento. A cultura do cancelamento é você ter uma determinada posição, você é um monstro, você não presta, você não fala nada, você é identificado com tudo de ruim que existe na humanidade e, evidentemente, você tem que ser isolado das pessoas sadias, que coincidentemente são eles, certo? Todos os outros são doentes. Então, isso são estratégias do capitalismo. O nome disso é ideologia. A ideologia faz parte do sistema capitalista. E isso também é um sintoma de civilização. Porque, como dissemos, o Estado Nacional é a maneira política como o capitalismo se organiza. Leria os ANCAPs. Gente, eles são só burros. Eles são muito burros. Não existe capitalismo sem Estado Nacional. É o capitalismo que garante a separação entre trabalhador e meio de produção, que é a característica principal do capitalismo. É o capitalismo que garante os lucros dos empresários. É o capitalismo que garante a exploração da classe trabalhadora. O Estado Nacional, perdão. Então não existe capitalismo sem Estado Nacional. Os ANCAPs são só um grupo de idiotas úteis, de imbecis. Gente, veja os ANCAPs brasileiros. Né? Você tem aquele homúnculo, aquele proto-anão ridículo, herdeiro, né? Você tem aquele gordinho que fugiu para os Estados Unidos, também outro homúnculo. E na Argentina você tem o Milei. Olha os tipos que são os ANCAPs. São incels, rancorosos, burros, não sabem lidar com mulheres, não sabem lidar com nada. Eles têm uma explicação imbecil para todas as coisas. Então não dá para levar um ANCAP a sério. Você tem que juntar o cérebro de 10 para dar o de 1. Então esquece eles. Certo? O fato é que não existe capitalista e Estado Nacional. O Estado Nacional é a estrutura política do capitalismo. Perfeito? O Estado tipo asiático? Não. O Estado Nacional. Não é à toa que à medida que o capitalismo foi se expandindo, Estados nacionais foram sendo criados. Porque é a organização por excelência do capitalismo. Perfeito? E a organização civilizacional? Aí entra o Ocidente. O Ocidente é a civilização do capitalismo. Como nós dissemos, ela foi criada por Portugal em 1415 ao invadir e tomar a cidade africana de Ceuta. Porque ela representa tudo que o capitalismo representa. Roubar o que não te pertence, usurpar a riqueza que você não produziu, pilhar a riqueza de outro, escravizar seres humanos. E aí lembrando, o trabalho assalariado é a escravização moderna. Para o capitalista ela é muito mais útil. Por que ela é muito mais útil para o capitalismo do que, por exemplo, a escravidão? O trabalhador assalariado trabalha o dobro do que o trabalhador escravo, trabalha o dobro. Perfeito? Você não tem que comprar o escravo, pelo contrário, o trabalhador assalariado vai suplicante atrás do capitalista.
Então ele é de graça nesse sentido. Ele pede para ser roubado. Oh, por favor, roube o resultado do meu trabalho. Eu prometo trabalhar muito para ser roubado muito por você. Certo? Diferente do escravo que tinha que ser alimentado, abrigado, né? O assalariado não. Se ele passar fome, não é um problema do patrão. Se ele não tiver com o que se vestir, não é um problema do patrão. Se ele adoecer, não é um problema do patrão. Se ele não tiver casa, não é um problema do patrão. Então o assalariado, a vida dele é muito pior que a do escravo. Ah, mas o escravo não era livre. E quem diz que o trabalhador assalariado é livre? De onde você tirou a ideia que o trabalhador assalariado é livre? Ele não é livre. E eles até criaram a noção estúpida de liberdade só para o Ocidente, né? Só para o país capitalista, que liberdade é... Qual que é a mesma noção que os americanos têm de liberdade? Que os bolsonaristas têm de liberdade? Qual que é a noção que eles têm de liberdade? Você é um agente econômico livre? É isso, você é livre, você tem o direito de ir e vir. Ok, com que dinheiro? Eu tenho direito de ir em Lisboa e voltar de Lisboa. Com que dinheiro? Eu tenho liberdade de expressão. Aonde? Aonde? Escreve o que essa plataforma aqui não quer. Fala o que essa plataforma aqui não quer. Eu conheço muito bem o que é liberdade de expressão. Conheço muito bem. Ela vai até onde eles nos permitem. Perfeito? E quem persegue a liberdade de expressão não é o Xandão ou o Estado, embora o Estado persiga sim, porque é um instrumento da classe burguesa. Mas são principalmente essas empresas, donas das mídias sociais. Tenta achar que você é livre em qualquer uma delas, aí me conta, fala o que você quiser, escreve o que você quiser. Espera um tempinho, volta aqui e me conta. Me fala um pouco mais sobre a liberdade de expressão. Cara, essas plataformas, as mídias sociais, a imprensa está na mão de pouquíssimas pessoas da classe burguesa, todas elas ricas. Você não tem liberdade nenhuma não, mano. Não tem liberdade nenhuma. Perfeito? Você pode até estar convencido que tem, mas é porque você é burro, sinto dizer. Tá certo? Você é burro. Se você acredita nisso, olha, eu queria estudar boas notícias. Mas não, você é burro. Tá bom? Sinto muito. Então, a liberdade burguesa é uma falácia. Você é livre para negociar com seus patrões. Com certeza. Vai lá negociar com seu patrão e falar assim, ó, estou sendo explorado, roubado. Eu estou trabalhando 8 horas por dia. Te dou um lucro enorme e ganho uma fração miserável dele. Aumenta meu salário. Faz isso para você ver. Você vai testar a sua liberdade de negociar direto com o seu patrão. Certo? Então, o capitalismo é baseado em mentira, cara. A lógica dele é a mentira, a enganação. Falando, uau, Leida, mas você não ia falar da guerra? Pois é exatamente disso que eu estou falando. A luta não é entre muçulmanos e judeus. A luta não é entre árabes e palestinos. A luta é do capitalismo do Ocidente contra o resto do mundo. Mais ou menos como aconteceu na Ucrânia, como está acontecendo na Ucrânia, né? O capitalismo é o Ocidente contra a civilização eurasiana, no caso os russos. Estão perdendo. Mas a luta é civilizacional sim. Você vê um punhado de gente, inclusive gente que até faz uns bons vídeos, tem bons canais. Não existe esse negócio de luta de civilização não. Claro que não existe, porque você é de direita. Você defende. É claro que é uma luta civilizacional. Perfeito? Imaginar que só existe uma única civilização, que a globalização venceu e triunfou, cara, isso é bobagem. Isso não aconteceu não, isso é mentira. Eles queriam que o Ocidente triunfasse, ou seja, que os valores capitalistas passassem a prevalecer no mundo inteiro. Isso é nítido que esse era o objetivo. Mas eles conseguiram? Claro que não. E aí tentaram ir na guerra contra a Rússia. E estão perdendo de maneira vexatória. Ninguém mais fala de Ucrânia. Ninguém mais fala de Ucrânia. Que a Ucrânia já era. E agora estão tentando enfrentar os muçulmanos. E vão perder de novo, dessa vez de maneira definitiva. Sabe?
eu falo essas coisas. Eu até tirei um print da conversa que eu tenho. É claro que eu não vou mostrar o nome da pessoa, mas eu falo essas coisas desde 2002. 2002 eu tô falando, vai ser assim, 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 assim. Eu tô nessa plataforma desde 2008. Eu tô na rede das tretas de 280 letras desde 2009. E eu venho falando isso. Vai acontecer isso, isso e isso. Por causa disso, disso e disso. Agora tá acontecendo. Mas não é porque eu sou um gênio. É minha formação em economia e geografia. Eu estudo. Eu estudei muito a minha vida inteira. Sou pobre, muito pobre, na verdade, porque roubaram minhas terras. Mas o capitalismo não é sobre estudar. Você achar que estudar vai libertar você, não vai não, cara. Tá vendo esse supermercado aqui? É de alunos meus. Foram alunos meus. Os dois pararam de estudar no ensino médio. Esse é um supermercado. Então não é estudo. Capitalismo não é sobre estudo. Entende isso? Capitalismo não é sobre estudo. Capitalismo é sobre dinheiro. E ele é acumulado na mão de poucos. Entenderam? Inclusive eu recomendo ótimo supermercado, excelente atendimento. Sempre foram pessoas muito dignas. Nenhum desses cafés presta. Prefiro café de Minas Gerais. Mas enfim. Capitalismo é isso, cara. A luta pela sobrevivência do Ocidente, que é pela sobrevivência do sistema político baseado em estados nacionais, do tipo capitalista, e é pela sobrevivência do sistema civilizacional ocidental. Vamos colocar todo mundo, brigar com todo mundo, porque tem cor diferente, identidade sexual diferente, certo? E aí vamos colocar todo mundo, brigar contra todo mundo, para que ninguém brigue contra o opressor, que são eles. Essa é a ideia, esse é o leitmotiv. Entenderam? Então, a luta agora é contra os árabes, é contra os muçulmanos, na verdade. Porque os iranianos não são árabes, são persas, estão lá no meio, são indo-europeus. Os turcos não são árabes, são uralo-altaicos e estão lá no meio. Então, a luta agora é contra os muçulmanos. Perderam contra a civilização russa. Eles estão perdendo, vão perder, escreva, vão perder contra a civilização muçulmana. E vai ser a derrota definitiva. Por que vai ser a derrota definitiva? Porque eles dependem dos muçulmanos muito mais do que dependiam dos russos. Os russos só são mais fortes, mais corajosos, mais bem preparados, têm melhores armas, muito mais engenheiro, muito mais capacidade industrial, muito mais tecnologia. Então eles estão perdendo por causa disso. Certo? Porque estão enfrentando uma engenharia muito superior, tanto de russos quanto de iranianos, estão enfrentando tecnologias muito superiores a que eles dispõem, estão enfrentando uma base industrial muito maior do que a deles, e eles estão perdendo. Estão perdendo os recursos. E agora eles vão enfrentar os muçulmanos. E agora eles vão tomar uma sova de proporções definitivas. Por quê? Porque os muçulmanos, aquele povo do Oriente Médio, controlam a energia, controlam o preço do petróleo e o do gás. Eles não têm energia. O Ocidente é muito pobre. É por isso que eles se tornaram ladrões. Por que os europeus se tornaram ladrões? Porque se eles dependessem do que tem na Europa, cara, o que tem na Europa? Tem gás? Tem petróleo? Tinha um carvãozinho, tá acabando. Certo? Tinha um carvãozinho, tá acabando. Não tem gás, não tem petróleo, não tem carvão, não tem energia, não tem combustível, não tem matéria-prima, não tem recurso natural, nem solo fértil. Com exceção dos pedaços da Ucrânia, da Bacia do Mar Morto, eles têm pedacinho da França. Eles não têm nem solo fértil. Certo? Não tem mais mares piscosas, eles acabaram com tudo. Então é o continente mais pobre do mundo. Gente, procura saber quem foi Vicente Pinzón, Hernán Cortés, Pizarro. Procura saber quem foram essas pessoas. Eram basicamente espanhóis muito pobres. O pessoal que conquistou o México, Hernán Cortés era um pobretão da Extremadura. E no navio dele estava cheio de pobretões extremenhos, né, uma região da Espanha. É um pobretão, um miserávelzinho, certo? Um miserável. Eles eram pobres, por isso que eles são ladrões. São ladrões, quer dizer, ser pobre não quer dizer que você é ladrão. Eu sou pobre e não estou roubando nada que pertence aos outros, tá vendo? Isso aqui, ó, eu consigo comprar. Aqui tem atum, aqui tem macarrão, aqui tem polvilho, e nada disso foi roubado.
Nada disso foi roubado. Eu tenho a dignidade bastante comum entre os pobres. Mas eles são pobres ladrões, ladrões. O capitalismo é um sistema de roubo, de ladrões. O capitalismo se baseia no roubo, certo? E encaixou bem na Europa, porque a Europa é um continente de ladrões, já que não tem riqueza. Os vikings pilhavam, que a maioria de bonitos deles eram ladrões. Os vikings saqueavam, porque eram ladrões, gente. Ladrões, saca é coisa de ladrão. Você faz uma guerra, ou seja, você mata as pessoas, escraviza os resultantes, estupra as mulheres, mas seu objetivo principal é roubar, você é o ladrão. A Europa é um continente de ladrões, que construiu uma civilização de ladrões, um sistema político para legalizar o roubo e um sistema econômico que rouba todas as pessoas todo o tempo. É isso, cara. É contra isso que agora os muçulmanos estão lutando em Israel. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A China não vai entrar nessa guerra. Não é uma guerra da China. A Rússia, assim como a China, ela não vai entrar, mas vai. Como? Ela não vai mandar tropas para lá. Já está fazendo a própria guerra contra o mesmo Ocidente na Ucrânia. Certo? Ela vai dar logística, interferência eletrônica, inteligência artificial, satélites, radares. Ela vai dar apoio logístico. Ela vai dar apoio logístico. Gente, não bata nos cães de vocês porque eles latem. Por favor. Igual essa senhora está fazendo. Por favor. O cachorro latiu comigo, mas é o que um cachorro faz, gente. Se amarra um cachorro e não quer que late quando passa uma pessoa desconhecida falando, não faça isso não, gente. Não bate em animais, então, por favor. Nossa, isso me desequilibra, porque a gente passa a semana vendo guerra e... Ah, por favor, Nossa Senhora. Vamos voltar. Então, é um esquema de ladrão, cara. O negócio do Ocidente é o roubo, o negócio do capitalismo é o roubo, o negócio do Estado Nacional é roubar. Certo? Olha lá, ó. Olha que gracinha. São totozinhos. Por que o negócio tá tão claro? Deixa eu diminuir essa claridade. Tem alguma coisa errada aqui, velho. Ah, sim, agora que eu vi. Olha lá, os totozinhos. Agora que eu vi que não, a filmagem estava esquisita. Eu tô andando bem devagar, gente, porque na verdade, depois de 4 dias eu tô indo ver minha mãe. Mas eu ainda tô sentindo muita dor. Então eu tô andando bem devagarzinho, porque é como dá. Certo? A gente não vai ter mãe pelo resto da vida. E eu descobri isso quando eu perdi meu pai. Então, se eu tenho a graça de ter uma mãe, não interessa que eu tô sentindo dor. Tem que vê-la. O polvilho que eu tô levando é para ela fazer pão de queijo. Na última vez que eu fui, eu já levei o queijo. Então, agora dá para ela fazer pão de queijo. Mas voltando ao assunto, é contra isso, não é um conflito entre árabes e israelenses. Até porque os israelenses são a criação desse povo, não existe israelense. Os israelitas, gente, vamos explicar aqui para vocês com carinho, sabe? Com amor até eu diria. Os israelitas, os judeus foram expulsos no ano 70, certo? No ano 70, pelos romanos. Ficaram expulsos por mais de 1.800 anos. E quem voltou não eram eles, gente. Quanto do DNA original se manteve em 1.800 anos? São raríssimos os judeus com sangue judeu. Se você pega, e olha só, a genética é uma coisa extraordinária, né? A genética impede a falsificação da mentira. Eles podem até tentar, mas o discurso deles é invalidado pela genética. Fizeram um negócio que é bem simples. Pega o DNA de esqueletos de judeus, de hebreus, que viveram na Terra Santa na época de Cristo, um pouco antes de Cristo, aqueles judeus na Bíblia. Extrai o DNA deles, extraiu. Agora compara com 2 populações, os judeus modernos, que vieram da Europa e dos Estados Unidos para colonizar a Palestina, né, dentro de um processo imperialista, sancionado pela ONU, que é uma instituição que já passou, já venceu, tem que ser destruída, não serve para nada, não tem nenhuma utilidade prática. Então você compara o DNA dos hebreus que existiam de verdade na época de Cristo, com esses judeus de olhos azuis, cabelos claros, que vieram da Europa. Semelhança genética é muito pequena. Agora pega o DNA desses judeus e compara com os habitantes
Com os palestinos, 99% de semelhança. Sabe por quê? Porque judeu, porque árabe, porque cananeu, é tudo o mesmo povo. É tudo o mesmo povo. Não são povos primos, são povos irmãos, é o mesmo povo. Tá certo? É o mesmo povo. Só que adotaram religiões diferentes e caminhos diferentes. Mas assim, aí ó, tadinho, o que acontece? Vou mostrar pra vocês. Eu já até disse num vídeo anterior, sempre que aumenta o calor, que aumenta o estresse climático, as aves morrem, se acha delas no chão. Não é que alguém está envenenando, não. O calor, as circunstâncias climáticas difíceis matam elas aqui em Goiás. Certo? Mas voltando. Palestinos, árabes, antigos judeus são o mesmo povo, cara. Então se o povo da Terra Santa são os palestinos, não os judeus europeus, não os judeus americanos, são os palestinos. Aquele era o povo de Jesus, os palestinos. Geneticamente, o povo de Jesus são os palestinos, os que ficaram. Faz todo sentido, né? Os que ficaram. E é esses que estão sendo expulsos por invasores europeus, americanos, que só por coincidência adotam a mesma religião. E olha só, dizer que adota a mesma religião é complicado. Porque o Estado de Israel não foi fundado por religiosos judeus. Foi fundado por ateus. E foi governado muitas das vezes por ateus. Ah, mas eles estão ali com os religiosos da extrema-direita. Os sionistas são judeus de extrema-direita. Não, sionista não é judeu. Assim como o crente neopentecostal não é cristão. Ele não pratica o que está no Novo Testamento. Ele não pratica amor. Não pratica misericórdia. Não pratica perdão. Não pratica o não julgamento. Como é que ele é um cristão? Porque ele supostamente lê livros do Velho Testamento para justificar suas crenças bizarras. Não, ele não é um cristão. A maior parte dos neopentecostais não é cristã. Como os salafitas não são cristãos, os wahhabitas, né, não são cristãos, não são muçulmanos, perdão. Por que eles são muçulmanos? Não são muçulmanos, são extremistas que deturpam a religião muçulmana, como os evangélicos deturpam a religião cristã, como os sionistas deturpam a religião judaica. Eu expliquei isso no início do vídeo. Perfeito? O sistema capitalista é sobre isso. E não está tudo bem, está tudo errado, mas vai terminar. Vai terminar. Vai terminar porque o Ocidente não tem meios, olha lá, o trem, adora trem. Vai terminar porque o Ocidente não tem meios, o Ocidente não tem recursos, o Ocidente não tem mão de obra, o Ocidente não tem tecnologia, eles não têm dinheiro, eles estão quebrados. Assim como eles estão perdendo de maneira vergonhosa na Ucrânia para os russos, eles vão ser esmagados pelos árabes. Não é que Israel ou os judeus vão perder. É que a Terra Santa vai ser devolvida aos seus verdadeiros proprietários, o povo de Jesus, que são os palestinos. Tá certo? Os invasores, esses vão ser expulsos. Vocês podem ter certeza disso. Por que eles vão perder? Como eu disse, lhes falta tudo, inclusive decência. Ok? Até mais tarde.